E agora uma cultura material importante, pessoal, o calendário de Gezer, que essa cultura material, esse artefato, ele é muito importante, por quê? Porque ele vai mostrar o paleohebraico. Paleohebraico ou pré-hebraico, né, ou proto-hebraico. Então, essa cultura material é importante, inclusive, para a gente desmistificar várias dessas narrativas. Por quê? Porque ela só foi descoberta ali por volta do século X antes da Era Comum. E não era o hebraico ainda, era um pré-hebraico, tá bom? Ela é tipo um calendário agrícola, né? Até conforme está aqui descrito melhor aqui na lateral direita para vocês, né? Um calendário agrícola falando do período de colheita, né? E tal, as festividades relacionadas à agricultura, né? Então, do plantio. Então, é basicamente isso. É o calendário de Gezer que a gente tem, que é muito importante para nos mostrar um conhecimento com relação à própria história do hebraico, né? Porque aí a gente tem o pré-hebraico no século X, antes da Era Comum. Então, se o pré-hebraico veio surgir no século X, o hebraico já veio bem posterior, né? Bem depois. Então, como é que eu tinha uma pessoa como Moisés, lá no século XV, antes da Era Comum, escrevendo o Pentateuco em hebraico, se nem o pré-hebraico existia, né? Então é uma questão que sempre, né, mexeu assim comigo. Eu sempre questionei, como é que pode, né? Então o Antigo Egito, pessoal, ali onde se inicia a história do suposto Moisés, desse personagem, é uma das civilizações mais bem documentadas, se não for a mais bem documentada da história, né, com muitos registros, papiros, documentos que hoje a gente estuda, escrita hieroglífica, inclusive nas paredes ali dos templos, e muita cultura material, muitos artefatos, né? Então, os antigos egípcios, de fato, eles buscavam de todas as formas deixar sua história ali registrada, pontos importantes para a gente entender aquele contexto histórico, cultural. Então, mas assim, pessoal, não há nenhuma evidência, nenhum documento, nenhum achado arqueológico que faça referência ao Moisés, né, que segundo a Torá, o Pentateuco, teria vivido por 120 anos, teria nascido ali por volta de 1560 antes da Era Comum e falecido ali em 1440. Né? Segundo outra tradição rabínica, Moisés teria vivido ali entre 1391 e 1271 antes da Era Comum. Então eles tentam colocar, já tentaram pegar o Êxodo, colocar mais na frente, né? Eu chamo de malabarismo mesmo, porque a gente não tem evidência, né, arqueológica. Então, Moisés ali convivendo nos palácios, o suposto Moisés, né, o personagem, convivendo nos palácios egípcios, as pragas do Egito, que é outra coisa também que não aconteceu, né? Eu vou até postar um vídeo em breve sobre isso, mostrando um documento para desmistificar essa questão das pragas do Egito, o suposto êxodo. Então, nenhuma referência arqueológica a nada disso, nem no Egito e nem ali nos povos vizinhos. Inclusive, muitos dos locais, das cidades atribuídas a Moisés, elas nem existiam nesse período da suposta vida dele. Elas passaram a existir ali no período no qual esses textos, de fato, eles estavam sendo produzidos, escritos, né, a partir do século VII, século VI, antes da Era Comum. Então, são contextos históricos e culturais que só vão passar a existir a partir ali do século, lá na frente, a partir do século VII, antes da Era Comum, tá bom? Num período bem posterior ao da suposta existência do Moisés. Inclusive, na suposta época do Moisés, séculos ali, século XIV, entre século XIV e século XIII, né, ele é colocado nesses momentos, né, nem existia ainda, como eu falei para vocês, a língua hebraica, conforme a gente vê aqui no calendário de Gezer, a gente vê um pré-hebraico, um paleo-hebraico. Então, esse artefato é um exemplo do proto-hebraico, pré-hebraico, né, que veio bem antes do hebraico, e data ali do século X, no século X, antes da Era Comum.
tá bom? Então a gente tem essa problemática, né? Mais uma, para contestar essas narrativas mitológicas, né? Então, podemos concluir que na suposta época ali do Moisés não havia o hebraico, né? Então, qual será a língua que ele escreveu os textos, né, do Pentateuco, se não havia o hebraico? Então, esse é um outro problema, um anacronismo aí bem pesado. Então, ou seja, esses textos eles não foram escritos na época do suposto Moisés, foram escritos tardiamente, centenas de anos depois, onde eles criaram esses personagens, essas narrativas, na tentativa de criar o quê? De criar um herói. Moisés, assim, enaltecendo Moisés, dizendo que nunca haverá ninguém maior do que o Moisés para o povo dele. Então, ali já começava a criação das narrativas desse povo, do povo escolhido. Então, o intuito disso tudo era introduzir uma nova legislação para as pessoas. É esse o objetivo do Pentateuco, dessas narrativas, né? Instituir uma nova ordem, uma nova hierarquia de poder, pós-cativeiro babilônico, né? Uma espécie de... E também a gente vê até uma espécie de reciclagem mitológica também, né? A gente vê o mesmo ocorrendo em outras culturas, envolvendo outros personagens. A gente vê na Mesopotâmia o Código de Hammurabi,